Ô glória, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais um dia aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal. Quero desde já pedir vocês que não é inscrito, se inscrevam, que puder compartilhar, compartilhe também, comente aí, por favor, deixe teu like. Irmãos, por favor, né, o assunto que eu vou falar agora aqui é um assunto que tem perturbado muitos crentes, tem deixado muitos crentes, irmão, até pensando em tirar sua própria vida e se matar. Que isso, pastor? Que assunto é esse? Irmão, a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou mostrar para vocês o que é verdadeiramente a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que está nos ensinando aí, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, está trazendo confusão e está trazendo até pessoas desacreditando em Deus e se matando, tirando a sua vida. Pois bem, né? O que ensinam hoje em dia sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Dizem, se você duvidar, dizem, se você falar que alguém está pregando, alguém está sendo usado, falar assim, que é o demônio que está usando ele, é o demônio que está se manifestando nele, e não for o demônio, você já blasfemou contra o Espírito Santo, porque você está duvidando. Porque, irmão, não tem como você duvidar do Espírito Santo porque você não vê. Então vai ter que ser através de alguém sendo usado que você vai ter que duvidar, você vai ter que desacreditar, ou vai até ridicularizar aquela pessoa, correto? Então medite comigo aqui. A blasfêmia com o Espírito Santo que as igrejas estão ensinando até o dia de hoje é o quê? É você falar, é você pronunciar: o Espírito Santo não presta, o Espírito Santo é isso, é que você não está sendo usado pelo diabo, não é pelo Espírito Santo não. É isso que eles estão colocando. Só que eu quero mostrar para vocês que existem três dispensações centrais. Por que três centrais? Porque existem várias outras dispensações, da inocência, da consciência, várias outras dispensações. Só que tem três centrais: a de Deus, a de Jesus e a do Espírito Santo. Na dispensação de Deus, irmãos, quem blasfemava contra Deus e se arrependia, tinha chance. Deus perdoava. Mas quem blasfemava contra Deus e permanecia no erro, morria no erro e morria sem salvação. Aí, na dispensação do Espírito Santo, de Jesus, quem se levantava contra Jesus, mas depois cria nele, ganhava a sua salvação. Porque você vai meditar comigo que é necessário entender que as dispensações está aí para nos esclarecer exatamente essas coisas. Aí vem agora a dispensação do Espírito Santo, né? Que é de Jesus para frente. Jesus vai e deixa o Espírito Santo agora. São três dispensações centrais. A de Deus é de Gênesis até Malaquias. A de Jesus é de Mateus até o começo de Atos Apóstolos. A dispensação do Espírito Santo é de Atos Apóstolos até os dias de hoje. Estamos na dispensação do Espírito Santo, correto? Correto. Quem é maior aí? Se fosse pela lógica, Deus seria maior. Mas entre os três são um. Os três são iguais. Então, as dispensações vai o quê? Disponibilizar os mesmos requisitos. Quem fala contra Deus se arrepende, quem fala contra Jesus se arrepende, quem fala contra o Espírito Santo se arrepende, tem a mesma proporção de ser salvo. Só que, ao ler o Evangelho de Mateus, aos Evangelhos que vai mostrar para nós que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, tanto nessa vida como na vida vindoura, a interpretação desse texto está errada. Por que na expressão de Deus, quem blasfemava e se arrependesse podia ser salvo? Um exemplo você vai ver de Nínive. Nínive blasfemava. Nínive não só blasfemava, como matava o povo de Deus. E Deus falou que ia destruir Nínive, os ninivitas. Lembra disso, gente? Lembra? Mas quando Deus enviou um profeta para pregar e eles se arrependeram, o que Deus fez? O que Deus fez? Aceitou o arrependimento deles. Mas quem permanecia no pecado ou no erro após Deus falar e não se arrependesse, esses eram condenados. Então quer dizer o quê? Nas três dispensações centrais, a de Deus, a de Jesus e a do Espírito Santo, o requisito é o mesmo, só que as nossas igrejas interpretam o quê? De maneira errada, dizendo o quê? Não, o que falar contra o Espírito Santo, o que duvidar do Espírito Santo, irmãos, duvidaram de Deus e se arrependeram, foram salvos. Duvidaram de Jesus, se arrependeram, foram salvos. Então, se duvidar do Espírito Santo, você não vai ser salvo se você se arrepender? É isso que as pessoas não estão sabendo ensinar, não estão sabendo colocar. E temos que separar ponto por ponto, sim.
Qual é a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo? É permanecer no pecado. É permanecer não dando ouvido o que Deus está falando com você. Aí você não tem mais salvação. Vai morrer, e vai morrer em pecado e vai ser condenado. Essa é a blasfêmia real do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. É permanecer, é não dar ouvido. Lembra lá em Gênesis que Deus falou? O meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Ou seja, ele deu um limite. Noé pregando, ensinando, não quiseram ouvir. Veio o dilúvio e levou a todos. É isso que Deus está dizendo. Quem não se arrepende, o destino dele já está traçado. Não é Deus, nem é Deus que vai condenar. É você que pratica o pecado, que escolhe o pecado, é que vai se condenar. Está entendendo? Então tira esse peso. Eu tenho um pastor amigo meu que ele duvidou de um profeta, que o profeta falou algo sobre a mãe dele, e duvidou, e ele ficou perturbado. Depois eu conversei com ele, aí expliquei para ele o que era, porque ele falou que não tinha mais salvação para ele, porque ele tinha duvidado do profeta, e o que o profeta falou, na verdade, se cumpriu, ele falou que era demônio. Aí eu tive que sentar com ele e mostrar para ele que isso não é blasfêmia, irmão. Quem nunca duvidou de alguém? Quem nunca duvidou de Jesus? Até os discípulos de Jesus duvidavam de Jesus, para você ver que os discípulos duvidavam de Jesus. Aí quer dizer o quê? Eles duvidando de Jesus, Jesus chamou eles e falou, não, vocês são meus. Era para Jesus dizer assim, ó, já estão condenados, duvidar do Espírito Santo está sobre mim. Mas não é isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa ouvir o que Deus está falando e permanecer no pecado e não se arrepender. Enquanto ela tiver vida e se arrepender, então não é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia é permanecer em pecado e não se arrepender. Isto é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quer ver uma pessoa que, se fosse por esse ensinamento que estão dando hoje, que blasfemou e não era para ser salvo, e muito menos ser um grande líder? O apóstolo Paulo. Irmão, qual é pior? Você duvidar de alguém, você duvidar do Espírito Santo, e além de você duvidar, você matar. Se só duvidar já te leva para o inferno, você não tem mais chance de ser salvo, imagina quem duvidava e matava e prendia. Esse era quem? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele odiava os discípulos de Jesus, porque ele pensava que era uma seita, ele pensava que estava fazendo bem ao exterminar os discípulos. Ele duvidava do Espírito Santo, ele não cria no Espírito Santo, e não só duvidava, não só falava contra o Espírito Santo na vida dos discípulos, como matava. Então, como que o apóstolo Paulo foi feito pregador por excelência? Se ele duvidava, e não só duvidava, mas também matava. Então, por favor, você que está aí na tua casa enclausurado, pensando, eu vou me matar porque eu duvidei do profeta, eu duvidei do pastor, eu duvidei de fulano de tal, irmão, duvidaram de Jesus, depois se arrependeram e não foram condenados. Então, por favor, tá? Você não blasfemou contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo real é permanecer no pecado, é permanecer no erro. É permanecer no pecado de estimação e não largar ele, não se arrepender dele. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É permanecer no erro. E quem morre permanecendo no erro não tem salvação, nem nessa vida, nem na vida vindoura. Fácil e simples assim. Deus te abençoe e me abençoe em nome de Jesus.